O que acontecerá comigo depois que eu morrer? Existe vida após a morte? Vou reencarnar em outro corpo ou irei para o céu ou inferno? Essas são questões comuns que as pessoas ponderam sobre a morte. Afinal, é o fim da vida ou apenas o começo de uma nova existência? Uma investigação realizada por uma emissora de televisão nos Estados Unidos mostrou que cerca de 80% da população mundial acredita que a vida existe após a morte e que a alma humana é imortal. Alguns dizem que, quando o corpo morre, a alma é libertada e encaminhada ao purgatório, onde paga pelos seus pecados antes de ir para o céu. Outras crenças defendem que a alma reencarna em outro corpo e vive novamente na Terra. Ainda há aqueles que acreditam que a alma dormirá em seus túmulos até o retorno de Cristo no fim dos tempos. Há muita confusão sobre o que acontecerá depois da morte. No entanto, toda essa discussão torna-se desnecessária quando olhamos para a Bíblia, a Palavra de Deus, que nos traz respostas para todas essas perguntas sobre a humanidade. O vídeo do folheto mostrará 5 verdades sobre a morte que irão surpreendê-lo. Mas, antes de começarmos, quero pedir que se inscreva no meu canal e ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Tenho postado mensagens de fé e orações para melhorar sua vida diariamente. Venha e caminhe comigo. Vamos lá! Primeiro fato: os mortos não podem ter contato com os vivos. Um pensamento muito comum entre pessoas de diversas culturas e religiões é que as pessoas mortas continuam a influenciar a vida daqueles que estão vivos e podem revelar o que está acontecendo em segredo. Um filme muito conhecido que retrata bem essa situação é Ghost, Do Outro Lado da Vida. Contudo, isso não está de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia, em Eclesiastes capítulo 9, diz que enquanto alguém está entre os vivos, tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor que um leão morto, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de nada. Eles não terão mais recompensas e não haverá memória deles. Seu amor, ódio e inveja já desapareceram e nunca mais participarão de nada que acontece debaixo do sol. Isso mostra que quem morre deixa de ter qualquer tipo de influência na Terra e não pode acessar a vida. Portanto, quando ouvimos histórias de pessoas falecidas enviando mensagens do além para alguém vivo através de médiuns ou qualquer outro tipo de mensageiro, não devemos acreditar. Mesmo que seja reconfortante, não é a pessoa que está transmitindo a mensagem. A Bíblia diz que Satanás se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas e mantê-las longe dos caminhos do Senhor. Jesus contou na parábola de Lázaro e do homem rico que existe um grande abismo entre os vivos e os mortos, de modo que não podemos acessar os mortos, e eles não podem entrar em contato conosco. O segundo fato é que, depois da nossa morte, o espírito retorna a Deus. Não é raro ver em filmes e séries casos de espíritos de pessoas que ficam vagando pelo mundo, cuidando dos vivos ou causando terror e medo. Também é comum encontrá-los em romances, histórias de almas que reencarnam em outros corpos para continuar sua peregrinação pela Terra. Contudo, tudo isso não passa de ficção, pois a Bíblia garante que, quando morremos, nosso corpo volta ao pó, de onde veio, e nosso espírito retorna a Deus. Está escrito que o pó volta para a terra de onde veio e o espírito retorna a Deus que o deu. Algo muito interessante que você precisa saber é que, quando Jesus voltar, seremos transformados e seremos como Ele, em nosso próprio corpo. Poderemos tocar as pessoas que amamos, reconhecê-las e até nos alimentar. Seremos pessoas reais, não espíritos desencarnados vagando por aí. Isso fica bem claro no capítulo 24 de Lucas. A Bíblia diz que, após ressuscitar, Jesus apareceu entre seus discípulos. Quando eles o viram, ficaram surpresos e acreditaram estar vendo um espírito. Mas Jesus disse: "E por que estão perturbados e por que surgem dúvidas em seus corações? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês veem que eu tenho." Esta passagem demonstra que, após a ressurreição, seremos seres reais e tangíveis, não apenas espíritos vagando. Dito isto, mostrou-lhes as mãos, e para sua surpresa e alegria, ainda não acreditavam completamente. Então, perguntou se tinham algo para comer. Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. O terceiro fato: quando um cristão morre, ele entra imediatamente na presença de Jesus. Se você entregou sua vida a Jesus e o recebeu como Salvador, sua alma irá para Cristo ao morrer. Foi isso que Jesus disse ao ladrão que estava crucificado ao seu lado:
e hoje você estará comigo no paraíso. Na Bíblia, a palavra paraíso e a expressão e seio de Abraão, que lemos em Lucas capítulo 16 versículo 22, são usadas para simbolizar o estado de felicidade e descanso que os fiéis terão após sua morte. Nesta passagem sobre o ladrão na cruz, Jesus afirma que esse estado de felicidade e descanso está ao seu lado. No livro de Atos, lemos também que Estevão, pouco antes de sua morte, viu Jesus à direita de Deus, pronto para recebê-lo. Enquanto estava sendo apedrejado, Estevão disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Assim, o espírito de Estevão, ao deixar seu corpo, foi para a presença de Jesus. Finalmente, temos o ensinamento do apóstolo Paulo. Mesmo preso e aguardando sua morte, Paulo não se desesperou. Pelo contrário, esperava ansiosamente estar com Jesus. Ele disse que desejava partir e estar com Cristo, pois considerava isso muito melhor. Estes exemplos mostram que, ao morrer, um cristão imediatamente se encontra na presença de Jesus, entrando em um estado de felicidade e descanso ao lado do Salvador. Isso mostrou que Paulo tinha certeza de que, no momento em que morresse, seu espírito iria para Cristo. Então, nesses três casos, notamos que, assim que o cristão morre, ele vai imediatamente para onde Jesus está. Quarto fato: os corpos dos cristãos dormem após a morte. A tradução da palavra em dormir na Bíblia tem significados diferentes. Primeiro, refere-se ao período de descanso que todos nós passamos diariamente. Segundo, trata da morte do corpo, como aconteceu com Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus 4 dias depois de morrer. Vamos ver o que está escrito em João, capítulo 11. Jesus disse: E nosso amigo Lázaro dormiu, mas eu vou despertá-lo. Seus discípulos responderam: E Senhor, se ele dorme, recuperará a saúde. Jesus estava falando da morte de Lázaro, mas seus discípulos pensavam que ele se referia ao sono natural. Então Jesus disse claramente: E Lázaro morreu, e por causa de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Veja, irmãos, é importante saber que em dormir é uma palavra que a Bíblia aplica apenas aos cristãos. Vamos ver o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros, que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará, mediante Jesus, e com ele, aqueles que nele dormiram. Nossos corpos são descritos como dormindo em uma linguagem simbólica comum no Novo Testamento para se referir ao corpo daqueles que morreram antes da volta de Jesus, e nunca ao espírito e alma. Um exemplo disso é o versículo 52 de Mateus, capítulo 27, que diz assim: E os túmulos foram abertos e muitos corpos de santos que tinham morrido foram ressuscitados. Os corpos de muitos santos que dormiam profundamente foram ressuscitados. E o quinto fato é que os corpos dos cristãos serão ressuscitados na volta de Jesus. Talvez você esteja se perguntando: nossos corpos físicos, que dormem em um dia acordarão? De acordo com a Bíblia, sim. Em 1 Coríntios, capítulo 15, está escrito que, após soar a última trombeta no final dos tempos, os corpos físicos de todos os cristãos que morreram serão ressuscitados, transformados e se tornarão incorruptíveis. Viveremos com Cristo e reinaremos com Ele em seu reino aqui na terra. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu: E eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que este corpo mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada na vitória. Amém, irmãos. Não importa se seu corpo foi enterrado em um cemitério, cremado e suas cinzas espalhadas, se foi devorado por algum animal ou simplesmente desapareceu. Quando a trombeta soar, todas as partículas de seu corpo serão reunidas e apresentadas ao Senhor. Outra coisa interessante que acontecerá nesse momento é que os corpos ressuscitados serão encontrados com os corpos daqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar. Todos nós teremos corpos glorificados como o de Jesus. Então,
Irmãos, é normal nos perguntarmos sobre o que acontecerá após a morte, mas a Bíblia nos oferece esperança e respostas claras. Resumindo 5 fatos. O primeiro, os mortos não podem ter contato com os vivos. O segundo, após a morte, o espírito retorna a Deus. O terceiro, quando um cristão morre, ele vai imediatamente para a presença de Jesus. O quarto, os corpos dos cristãos dormem e após a morte. O quinto, na volta de Jesus, os corpos dos cristãos serão ressuscitados e transformados. Esses ensinamentos oferecem conforto e esperança para todos nós. Há dúvidas e medos em relação à morte, e muito disso acontece porque não sabemos com certeza o que vai acontecer quando nossa vida na Terra chegar ao fim. Mas a palavra de Deus é muito clara e nos traz muito conforto a respeito daquele momento pelo qual todos nós, mais cedo ou mais tarde, passaremos. Meus irmãos, a morte não é o fim. Jesus morreu e ressuscitou para que todos vocês que acreditam nele possam ter a vida eterna, onde não haverá mais morte, dor ou sofrimento. Acredite na promessa de Cristo, que disse: "E eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá." Você acredita nisso? Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe-a com seus amigos e familiares e inscreva-se no meu canal. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.